Eu convido a todos que puderem abrirem suas Bíblias na carta de Tiago. Tiago, nós vamos ler no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Tiago 1, 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Nós vemos aqui nessa carta que foi escrita por Tiago, que era irmão do Senhor Jesus. Nós vemos que Tiago, ele traz de uma forma muito prática os ensinos da palavra de Deus, os ensinos que o Senhor Deus, através do seu Santo Espírito, revelou a esse servo dele. E ele, quando nós lemos essa carta, nós vamos perceber que a forma com que ele fala, a forma com que está escrito, é muito prático, muito objetivo. E ele trata de vários assuntos aqui nessa carta. Nós não temos condições por questão do tempo, e também é inesgotável o ensino que nós encontramos aqui, mas nós vamos considerar alguma coisa nesse primeiro capítulo, nesses primeiros versículos do primeiro capítulo, e eu sugiro aos irmãos que leiam, estudem essa carta, porque ela é muito, como toda a palavra de Deus, ela é muito interessante, Tudo que nós encontramos aqui é bem fácil de entendermos e colocarmos também em prática nas nossas vidas, Aqui ele começa aqui no versículo 1, identificando a si mesmo, e também dizendo o destinatário dessa carta, as 12 tribos que andam dispersas. Mas nós sabemos que esse livro se encontra na Bíblia porque aprove a Deus que, mesmo sendo escrita primeiramente às 12 tribos de Israel que andavam dispersas, essa carta chegasse até nós e fizesse parte dos livros que compõem a Bíblia Sagrada. Então, é um livro destinado a nós também, é atual, Fala conosco nesse dia, no nosso tempo, no nosso século. Muitos séculos já se passaram, mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma, e ela tem ensino para todas as épocas, e não é diferente com a nossa época também. E aqui, no versículo 2, nós encontramos nessa tradução que eu li, a palavra tentação, mas ela seria melhor traduzida por provação, Nós vemos que em outras traduções ela traz a palavra provação. Então nós vamos pensar, porque realmente o que o apóstolo quis dizer aqui foi
provações, provas, né? Então, irmãos, as provas ou as provações, elas devem ser encaradas por nós com alegria. Parece um pouco estranho, né? Nós passarmos por provações, por momentos difíceis, e nós ainda estarmos alegres, né? Isso parece um pouco incoerente. Mas o cristão, aquele que teme ao Senhor, ele deve encarar os momentos difíceis da vida, aquilo que o Senhor Deus permite acontecer à sua vida, como provações, como algo que Deus está permitindo para o nosso bem, para o nosso próprio benefício, para o nosso crescimento. E isso de fato é motivo de alegria. Eu estou me lembrando aqui daquele texto lá de Hebreus, onde a palavra de Deus nos diz que o Senhor corrige ao filho que ama. Então, aquele que não é filho, ele não vai passar por correção, mas também ele não vai receber a bênção, as bênçãos de Deus. Então, ao passar por provações, nós devemos encará-las como vindas de Deus, com alegria, com firmeza. Reagirmos positivamente, não com murmurações, não com reclamações. Lembra do povo de Israel? Estavam ali caminhando naquele deserto e Deus os tirou ali da escravidão do Egito, mas eles começaram a murmurar contra Deus, contra Moisés, contra Arão, contra tudo aquilo que Deus estava lhes concedendo. Eles ainda estavam preferindo voltar ao Egito. Eles estavam tendo saudade das comidas do Egito, né? E eles ali murmuraram contra Deus. E por causa da sua murmuração, eles pereceram no deserto. Todos aqueles que saíram ali do Egito, né? Acima de 20 anos, exceto Josué e Calebe, eles não entraram na terra da promessa. Pereceram no deserto, e a Bíblia fala que foi por causa da murmuração. Então nós não devemos encarar as provações que vêm sobre nós como murmuração, né? Deus está trabalhando nas nossas vidas através das provações, né? Nós devemos encará-las com confiança, confiados que o Senhor está conosco, né? E é interessante pensar que através das provações, a nossa fé, ela é evidenciada, a nossa fé, ela é aumentada, a nossa fé aparece, né? Porque nesses momentos de crises na nossa vida, momentos difíceis que nós possamos enfrentar, onde nós podemos dizer que só nos resta confiar no Senhor. Todos os recursos à nossa volta muitas vezes já se foram, não há mais o que se fazer, né, humanamente falando. Mas nós confiamos no Senhor. Então a nossa fé, ela é aumentada. Nós realmente temos ali nesses momentos difíceis uma fé genuína, uma fé verdadeira, porque não há saída, né? Então eu fico pensando também nas pessoas que não têm essa válvula de escape. Elas não têm Deus nas suas vidas. Elas não podem dizer que Deus é o seu Pai. Porque quando vêm os problemas, e vêm para todo mundo, elas não têm aonde recorrer. Então nós precisamos, irmãos, realmente encarar as provações com alegria, porque Deus está trabalhando as nossas vidas, né? Quando passarmos pela prova, nós então somos fortalecidos, nós ficamos mais resistentes. Diz o texto aqui que nós somos, isso produz em nós perseverança. Né? Lembra de Jó, aquele homem que passou por aquela duríssima prova, perdeu todos os seus bens, todos os seus filhos, né? As notícias que chegavam uma após outra ali, a vida daquele homem eram mais terríveis, né? A seguinte era mais terrível ainda. Mas aquele homem,
ele permaneceu firme. E quando a sua própria esposa disse, amaldiçoa Deus e morre, ele disse, olha, receberíamos o bem do Senhor e não receberíamos o mal? Então aquele homem, um exemplo na Bíblia, de um homem que passou pela prova, né, com perseverança, que não murmurou, que exaltou o nome de Deus até mesmo nos momentos difíceis da sua vida. E nós vemos o fim que teve Jó, né? Um fim abençoado, um fim glorioso, porque ele, né, estava de fato sendo fortalecido naquela prova, né? Uma prova tremenda, que nenhum de nós aqui temos passado, né? E ele ficou firme, ele não blasfemou, ele não retrocedeu, né? Então, irmãos, as provas, elas nos amadurecem, elas trazem experiências, né, pessoais com Deus, que nada pode arrancar de nós, e elas têm como objetivo a nossa perfeição, a integridade, né, e corrigir também as nossas deficiências, né? Somente quem passa por um momento de prova, ele sabe, ele tem experiência. Muitas pessoas podem falar de experiência de outros, né, mas a nossa própria experiência, ela é singular, ela é de cada um diante de Deus, né? Somente você, somente eu sabemos desses momentos, desses momentos que acontecem na vida de todo cristão, né? Momentos de crises, momentos de dificuldades, né? Momentos de apertos de toda a natureza, né? Mas a nossa fé, ela é aumentada e nós nos tornamos mais fortes, né? E pela graça de Deus, né, somos abençoados e enriquecidos através das provações. Você já tem passado por provas? Já passou por alguma prova na sua vida? Já enfrentou alguma dificuldade na sua vida? Eu creio que sim, todos nós enfrentamos. E se ainda não enfrentou, né, o crente pode ter certeza que vai enfrentar. Deus vai, né, provar a nossa vida. Deus vai provar, né, a nossa fé. Então nós precisamos de encarar da forma correta, com alegria, porque Deus está trabalhando as nossas vidas para o nosso próprio bem. Seremos fortalecidos, nos tornaremos resistentes, né? Lá em Jeremias 17:8 fala de uma árvore, né, plantada junto a ribeiros. Né? Vamos ler aqui Jeremias 17, versículo 8. O que diz aqui? Sobre aquele que confia no Senhor e que vem, né, os tempos difíceis, né, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, as provas, as dificuldades. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Então, todo aquele que confia no Senhor, ele está arraigado. Eu gosto de pensar também naquela árvore, né, que o Evanzinho pode falar isso com mais propriedade. Uma árvore que está exposta ao vento. E o vento retorce aquela árvore para um lado, para o outro, e aquela árvore vai se tornando resistente. E a fibra daquela árvore, ela é toda retorcida, diferente de uma árvore que está no meio de uma mata, né, onde o vento não interfere nela. Mas aquela árvore, ela vai se tornando toda retorcida, e quando, né, nós vamos usar aquela madeira, nós percebemos que aquela madeira está toda retorcida de um lado para o outro. Ela tem rigidez, porque ela enfrentou, né, as tempestades, né, os ventos, e se manteve firme, né? Então, nessa primeira parte aqui, nós encontramos esse ensino precioso, né, da palavra de Deus, aqui do versículo 1 até o versículo 4, sobre as provações, né? Dando sequência, vamos do versículo 5 ao versículo 9, e aqui trata de um outro assunto também, né, e podemos relacionar com esse assunto das provas,
que o Senhor pode nos dar, né, sabedoria para enfrentar as provas. E diz esse texto aqui que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, se nos falta, né, sabedoria para viver, né, de forma que agrada a Deus, né, nós podemos nos prostrar diante de Deus e pedir ao Senhor sabedoria. E quem é que pode dizer que por si só é sábio, né, para viver a vida cristã, para enfrentar as dificuldades desse mundo? Quanto nós carecemos, né, de sabedoria. E aqui diz a palavra de Deus que Deus dá sabedoria. Olha que interessante, né? Deus não lança em rosto. Se alguém tem falta de sabedoria, e aí precisa de haver em nós o quê? A humildade para reconhecermos: Senhor, eu não tenho sabedoria, eu preciso, né, de sabedoria. E aqui não está falando da sabedoria humana, da sabedoria adquirida nas universidades, mas aqui está falando da sabedoria de Deus, né? A sabedoria pela qual nós vamos viver de forma que agrada a Deus, né? Então, e eu fico pensando o seguinte: nós conhecemos tão pouco, até mesmo desse mundo. Nós não conhecemos o amanhã, nós não conhecemos, nós somos tão limitados, né, ao tempo, né, ao espaço, e a nossa pouca capacidade. Mas o Deus de toda sabedoria, o Deus a que nós servimos, Ele conhece todas as coisas e Ele conhece o amanhã antes que aconteça. Então, que maravilhoso é para nós confiarmos a nossa vida a esse Deus que conhece todas as coisas. Já pensou nisso, irmãos? Que bênção! Eu não sei o que vai me acontecer, mas o meu Deus sabe. É como diz aquele hino, né? Se já não sei por onde vou, e nós não sabemos, mas uma coisa é certa: de certo sei com quem. Isso é uma bênção, isso é tremendo. Isso é a esperança verdadeira que o crente tem, o cristão tem. Então nós não precisamos temer o futuro, nós não precisamos ficar angustiados pelas coisas que estão acontecendo à nossa volta, porque o nosso Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele é o Deus de toda sabedoria e Ele pode nos conceder a sabedoria a qual nós precisamos para enfrentar, né, as dificuldades e os desafios, né, que nos surgem a cada dia, né, nesse mundo cheio de problemas, cheio de dificuldades. Esse mundo contaminado pelo pecado, esse mundo cheio de imoralidade, esse mundo cheio de corrupção, né, cheio de maldade. Então nós precisamos ser sábios. O crente precisa ser sábio para viver nesse mundo aqui. Ou seja, somente Deus pode dar a verdadeira sabedoria a qual nós precisamos, né? Isso não está restrito a ninguém. Se uma pessoa ainda não é um salvo, não pertence a Deus, ele pode se curvar diante de Deus e clamar ao Senhor pela sua salvação e também receber do Senhor a sua sabedoria, né? Deus, Ele pode nos capacitar, né? E quantos irmãos nós conhecemos, pessoas tão simples aos olhos do mundo, né? Mas sábios nas coisas de Deus. Às vezes sem leitura, né? Mas de um fervor, né? Que, se nós pudéssemos usar a palavra inveja, né? De dar inveja, né? Um fervor, uma fé viva, genuína, mas uma simplicidade. Mas ali há a sabedoria de Deus naquela vida, né? Que o Senhor nos ajude a desejar essa sabedoria de Deus, né? Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, aqui fala que o Senhor Jesus, né, a sabedoria de Deus, né, diz assim: mas
Versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então o Senhor Jesus é a personificação, né, da sabedoria de Deus. Quando nós lemos lá em Provérbios alguns textos, né, falando sobre a sabedoria, nós podemos até substituir a palavra sabedoria por Jesus Cristo, né, por Cristo. Então ele é a sabedoria por excelência, né? Lembramos também daquele rei de Israel, Salomão. Ele, ao assumir o reino, ele reconheceu a sua incapacidade, né, diante da grandeza do seu reino ali, dos desafios que ele tinha diante dele. Ele orou ao Senhor, né, pedindo sabedoria, e Deus concedeu a ele, além de outras coisas, né, ele encheu ele de sabedoria, né? Então, que possamos também, né, buscar do Senhor essa sabedoria para também testemunhar, para pregar, para trabalhar, né, para conduzir as nossas famílias, né, para conduzir o trabalho da igreja. E são tantas outras coisas, né, que nós podemos contar com essa sabedoria, né, da parte de Deus, né? E aí prossegue dizendo, não duvidando, né, crendo, esperando, confiando. Deus, ele no tempo certo, ele vai conceder, no tempo de Deus, né? E às vezes nós pensamos assim, olha, eu vou buscar a Deus em um determinado assunto, seja a sabedoria ou outro assunto, mas eu vou dar uma ajudinha, né, para Deus, vou tentar resolver aqui, né, o meu problema. A gente deve buscar a Deus não duvidando, né? A gente deve buscar ao Senhor confiadamente, né? Ou confiamos ou seremos frustrados, né, pela nossa impaciência e inconstância, né? Esse texto fala muito sobre isso, né? E aí nós pensamos, né, também nas respostas às nossas orações, né? Temos recebido as respostas das nossas orações, e aquelas respostas que nós já conhecemos, né? Em alguns casos, a resposta é não é o caso da sabedoria. Em outros, espere, né? Aquele silêncio de Deus. Em outros, sim. Então, nós precisamos ser perseverantes, né, na oração. E às vezes é preciso mudar, né, a oração, né? Porque nós vamos entendendo que aquilo que às vezes estamos pedindo não é o caso da sabedoria, não está de acordo com a vontade de Deus, e nós precisamos então ajustar as nossas orações de acordo, né, com a vontade de Deus. E muitas vezes também não oramos, né, como convém. E aqui o texto fala sobre aquele que duvida de Deus, aquele que não está firme. Ele é como a onda do mar, ele vai de um lado para o outro, ele é inconstante. E pessoas inconstantes, eles não receberão do Senhor coisa alguma. Porque esse nosso Deus, está aqui no versículo 17, ele é um Deus que tem toda boa dádiva e todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra, né, de variação. Então, que possamos estar, de fato, buscando com perseverança aquilo que precisamos diante do Senhor. Caminhando mais um pouco aqui, do versículo 9 ao versículo 11, nós encontramos o seguinte: mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Então, esse texto aqui também nós precisamos de ver como que fica, né, um abatido e exaltado. Parece que há uma contradição aqui, né? Mas assim, se olharmos em outras traduções, nós vamos ver o humilhado, né, ou humilde, né, pela sua condição. Às vezes,
sem dinheiro, às vezes sem bens dessa vida, porque eles são transitórios, né? Esses bens, os bens que nós possamos ter aqui, eles são vulneráveis, podemos assim dizer, eles são transitórios. Quantas pessoas que tinham não tem mais, quantas pessoas que achavam que eram donos de muitas coisas já partiram para a eternidade, e não faz mais nenhum sentido para essas pessoas aqueles bens que elas adquiriram aqui. Diante de Deus, né, como diz a própria palavra de Deus, nascemos sem nada e não vamos levar nada também dessa vida. Então, não há motivo, né, para orgulhar de alguma coisa, mas a não ser da dignidade. E é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, olha. Às vezes uma pessoa simples, uma pessoa sem as coisas dessa vida, mas com uma vida digna diante de Deus. E é isso que importa. Como que está a nossa vida, a nossa integridade diante de Deus? É uma pergunta que nós precisamos de fazer para nós mesmos. Eu sou a mesma pessoa em todos os lugares? Sou uma pessoa íntegra? Sou uma pessoa que depende, né, de Deus a cada instante da minha vida? Nós precisamos pensar nisso, nós precisamos ter uma vida digna diante de Deus. Não uma vida para os outros verem aquilo que nós temos, aquilo que nós sabemos, mas nós precisamos de pensar o que Deus pensa de mim, qual que é a avaliação que Deus faz da minha vida. Isso não importa se eu tenho muito, se eu tenho pouco, mas importa sim se eu tenho uma vida reta, digna na presença de Deus. E é isso, irmãos, que a palavra de Deus nos chama a atenção, né? Termos uma vida digna, mesmo aquele que tem uma condição mais humilde. E isso às vezes leva-nos à dependência de Deus, a encararmos de fato a realidade, né, de cada um, que somos pó. Todos nós somos pó. E hoje estamos aqui. Amanhã não sabemos. Mas mas sabemos que estaremos com certeza, né, com o Senhor. E é isso que de fato, né, importa, né? E ao pensarmos na insignificância das riquezas diante da eternidade. A eternidade é algo que a nossa mente não consegue pensar. A eternidade é algo que é tremendo. E Deus tem colocado a eternidade no coração do homem. Nós temos uma alma eterna. E aqueles que já creram no Senhor Jesus, nós que já cremos pela sua graça, nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Uma vida eterna. Uma vida de um nível incomparavelmente superior a essa vida que nós temos aqui. Ao passo que aqueles que não acertarem as suas vidas com Deus, aqueles que não crerem no Senhor Jesus, também estarão eternamente longe de Deus, em tormentos eternos. Então é importante nós pensarmos que não são as coisas dessa vida que vai fazer a diferença, mas o fato de ter tomado uma posição diante de Deus nessa vida vai fazer toda a diferença, né, na nossa eternidade, né? Então,
As riquezas passam, assim como o rico passa, assim como o pobre passa, né? Quantos ainda em vida experimentam a miséria, estiveram lá no topo, né? E agora estão na miséria. E quantos dariam a sua fortuna por mais alguns minutos de vida? Eu ouvi a história de um homem da nossa cidade, dos mais ricos da nossa cidade. E um amigo desse homem presenciou os seus últimos momentos. E ele disse: olha, meu amigo, eu daria tudo que tenho por mais 5 minutos de vida. O que adianta a sua riqueza? O que adiantou o acúmulo de bens que esse homem tinha? Esse acúmulo de bens não lhe garantiu mais 5 minutos de vida. E é tudo que indica esse homem está na eternidade sem Cristo, né? Então, irmãos, é importante a gente pensar nisso. Nós somos insignificantes, mortais, pobres. A nossa vida ela passa tão rapidamente, né? E onde nós temos ajuntado o nosso tesouro, né? Qual a experiência que temos, né, para esta vida? Qual a expectativa, melhor dizendo, que temos para essa vida? Aonde queremos chegar, né? Nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Em que temos usado o nosso tempo? A palavra de Deus aqui nos traz essa comparação, né? Como a erva, como a flor do campo, né? Que de manhã está bonita, à tarde ela se seca, né? O Salmo, salvo engano, 90, fala que nossa vida é como um vapor, né? Que aparece e depois se desvanece. E nós temos tantos outros textos, né, falando sobre isso, né, sobre o amor ao dinheiro, né? Ali em Lucas, nós vamos ler apenas esse para, né, finalizarmos aqui os nossos pensamentos nessa noite. Lucas, capítulo 12, versículo 19 e o versículo 20. Diz assim: aquele homem rico, né? A parábola do rico insensato. Olha o que ele disse, a loucura que esse homem disse à sua própria alma. Para aqueles que conhecem esse texto, aquele homem era um homem rico e a sua fazenda havia produzido muito mais. E ele ficou pensando: o que eu vou fazer? Aí ele disse: olha, derribarei os meus celeiros, versículo 18, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E o versículo 19 diz assim: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude com esses pensamentos aqui da carta, né, de Tiago, que possam de fato estar tocando, né, nas nossas vidas, de uma forma prática, para que possamos estar alinhando a cada dia, né, com a vontade de Deus, né? Nós já estamos finalizando esta reunião. Estamos gratos a Deus pela presença e pela vida de cada irmão que está aqui. E vamos nos colocar de pé. Eu pedi o Vanderly que tem uma palavra de oração, encerrando essa reunião.